Olá, mais uma vez Deus nos concede o privilégio, a oportunidade de trabalharmos mais um tema, nessa sequência de mensagens sobre os evangelhos e quase concluindo essa primeira etapa do Novo Testamento. E hoje falaremos de um tema de grande importância, assim como os demais, sobre a ressurreição e glorificação. Quero te convidar a mais uma vez buscarmos o Senhor em oração para compreendermos a palavra do Senhor. Amorável Deus, bondoso Pai, te damos graças pelo cuidado, a proteção e a oportunidade nesse dia podermos estudar a Tua Palavra. Conceda-nos a unção do Teu Santo Espírito, abra o nosso entendimento e nos ajude a cada dia nos capacitando para entender e também fazer aquilo que é agradável aos Teus olhos. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Antes ainda de falarmos do tema propriamente dito, ressurreição e por fim a glorificação, quero convidar você a voltarmos lá ao início, na criação, e verificarmos algumas passagens que nos dão orientação sobre como Deus criou o homem, o que acontece ao morrer. Podemos volver nossos pensamentos lá para Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz que, havendo Deus criado o homem à sua imagem e sua semelhança, soprou-lhes nas suas narinas ou no seu nariz o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. E aqui queremos já trabalhar um ponto importante. O homem não passou a ter uma alma, mas o homem é uma alma vivente. Então essa é uma realidade que precisamos entender. Há muitos conceitos, ideias torcidas em relação a isso, ao morrer, o que sobra, o que acontece, para onde vamos. E aqui na criação já entendemos como foi feito. O Senhor pega ali da terra, Ele moldela, estou colocando no contexto humano, nosso, Deus faz a sua imagem e semelhança e sopra ali o espírito de vida, o fôlego de vida, e o homem passa a ser uma alma vivente. Agora, o que acontece ao morrer, na morte? Se você abrir a sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz que o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Então, na morte acontece justamente ao contrário, o inverso do que foi feito na criação. Na criação, Deus pega ali, sopra e o homem passa a ser uma alma vivente. Na morte, o pó, a matéria, o corpo volta para a terra, assim como Deus tirou da terra e fez. E o espírito, o fôlego de vida, volta para Deus que o deu. Mas de que maneira? Será que volta para Deus de forma consciente? A ideia de que talvez vá para o inferno, vá para o purgatório, vá para o seio de Abraão, reencarna. Tem várias ideias, mas o que a palavra de Deus nos diz? Se você abrir a sua Bíblia, no próprio Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6, diz que os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja, tudo já pereceram, jaz no esquecimento. E parte alguma tem em coisas que se fazem debaixo do sol. Ele deixa bem claro. E o próprio Salomão ainda fala que mais esperança há para um cão, para um cachorro vivo, do que para um leão morto. Ele até menciona de que tudo o que tem para fazer, faze-o conforme as suas forças, seus projetos, seus sonhos, porque na sepultura para onde vais não há indústria, não há sabedoria, não há projeto algum. Então só nesse verso deixa bem claro, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Amor, ódio, inveja, tudo pereceram, jaz no esquecimento. Então ao morrer, o espírito que volta para Deus não volta de forma consciente. Mas então o que acontece? O que é feito nesse processo a partir da morte? O que ocorre? O próprio Cristo, no Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29, ele fala: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se encontram nos túmulos, no sepulcro, na sepultura, todos que estão mortos, vai ouvir a sua voz. E ele diz bem claro: os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação do juízo.
Então Cristo, o próprio Cristo, eu estou chamando a maior autoridade que eu poderia em relação a isso, Cristo, o Filho de Deus, onde ele diz, não vos maravilheis, porque vem a hora que todos que estão nos túmulos, eu mencionei alguns nomes, sepulcro, sepultura, que morreram, vai ouvir a voz. E aí ele menciona, ele mostra duas classes. Os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação, do juízo. Então ele mostra que todos vão morrer, independente se são bons ou maus, estão na sepultura aguardando a ressurreição. Essa ressurreição ela vai acontecer em dois momentos distintos, apesar de ser mencionados juntos aqui, bons e maus, de ressuscitar, não será no mesmo momento. Mas o fato é de que todos ao morrer estão na sepultura aguardando para a ressurreição. Se você abrir a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, eu quero até abrir com você, onde há uma menção de que ao tocar a trombeta de Deus, ao ressoar a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o que diz, falando da situação dos mortos em Cristo na vinda do Senhor. Então o próprio Paulo esclarecendo, tirando dúvidas dos cristãos. Eu quero ler ainda antes, o versículo 13, ele fala, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então ele fala, primeiramente, não quero que seja ignorante com respeito a isso, a situação dos mortos. E não é que nós não devemos nos entristecer, tá? Ele fala, não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E ele fala, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Mas quando será isso? E aí ele fala ainda, olha outro ponto importante. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor. Então ele menciona aqueles que ficarem para a vinda do Senhor, que estão preparados para isso. Ele fala, de modo algum precederemos os que dormem. Não vamos subir primeiro aos que dormem. E nem os que morreram, já está lá, e para depois se encontrar com os outros. Ele fala, não precederemos, não vamos primeiro aos que dormem. E aí ele enfatiza o ponto que eu quero chamar a atenção, versículo 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui sim ele faz uma distinção. Todos ao morrer estão na sepultura, mas ele menciona que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, na segunda vinda de Jesus, quando ele voltar para buscar a sua igreja. Então ele menciona ao ressoar a trombeta, a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí ele fala ainda, depois nós, os vivos, os que ficarmos, ele menciona nós, era quem sabe a esperança dele também, mas depois ele entende de que não seria assim. Em Tessalonicenses ele fala que a vinda do Senhor não seria dessa maneira, ele compreende, e ele até mesmo fala da sua morte, o apóstolo Paulo, mas ele menciona nós no sentido daqueles que estiverem vivos, preparados, como ele mencionou anteriormente, que não vão preceder aos que dormem. Ele fala, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então olha que mensagem fantástica, linda, de que todos os que dormem no Senhor vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo. E aqueles que estão vivos, mas que estão preparados, também serão transformados. Um outro pensamento também, no próprio livro de Coríntios, que eu vou meditar daqui a pouco, falando sobre o penhor, a segurança, a garantia de nossa ressurreição, caso venhamos descer a sepultura antes da volta de Jesus. Aqui no capítulo 15, versículos 51 e 52, ele fala que os vivos serão transformados, aqueles que estiverem preparados. Ele fala, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, ou seja, nem todas as pessoas, quando Cristo voltar pela segunda vez, vão estar mortas os salvos. Mas uma certeza é que transformados todos precisam ser.
Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E ele diz mais ainda, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então Cristo volta, toca a trombeta, com alarido, com voz de arcanjo, com os anjos. Os que morreram em Cristo restarão primeiro. Vou falar sobre a segunda ressurreição em um outro tema, quando estivermos trabalhando as profecias do Apocalipse. Então, nesse aqui, estamos focando mais na ressurreição dos justos e na transformação dos justos que estiverem vivos, onde ele faz menção de que todos, ao morrer, estão na sepultura, aguardando para a ressurreição. Os que morreram em Cristo restarão primeiro, na segunda vinda de Cristo. Os que estiverem preparados para esse evento serão transformados. O apóstolo fala, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. E aí ele menciona, estaremos para sempre com o Senhor. Dando a certeza da ressurreição, a garantia, e você pode depois ler com mais calma, tempo, caso queira, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1 já, falando que a ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia de nossa ressurreição. E ele fala, a partir do verso 1, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se o retiverdes a palavra tal como a preguei, a menos que tenhais crido em vão. Paulo está escrevendo aos Coríntios e falando, e justamente respondendo a questionamentos com respeito à ressurreição. E ele fala mais, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Então não foi algo que inventou, ele recebeu isso. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então você precisa crer nisso, e eu também, que Cristo morreu para salvar-nos dos nossos pecados. Não salvar em nossos pecados, mas salvar dos nossos pecados. Segundo as Escrituras. E ele fala, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e ele vai colocando como garantia as Escrituras. Segundo as Escrituras, repete isso sempre. E apareceu a Cefas, ou a Pedro, depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos. Isso quando Cristo estava para voltar para o Pai, na sua volta, quando ele despede os discípulos ali e retorna para o eterno, e para mais de 500 irmãos, de uma só vez. Ele até menciona aqui, dos quais a maioria sobrevive, quando ele escreveu essa carta, porém alguns já haviam dormido no Senhor. Ele continua a sua narrativa. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal de todos foi visto também por mim, que não foi testemunha ocular, Paulo escrevendo, dos eventos, dos acontecimentos. Ele até fala como um nascido fora de tempo, em outras traduções como se fosse um abortivo, não no tempo exato como os outros ali, mas pela graça de Deus sou o que sou, a graça de Deus não me foi concedida em vão, e isso não é nenhum problema, Paulo menciona. E ele fala agora a partir do versículo 12, ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Então, como? Temos testemunhas, Cristo morreu, ressuscitou, foi visto, ele menciona várias pessoas, depois por mais de 500 irmãos, que havia testemunhas que afirmavam isso, e a palavra de Deus diz que por boca de 2 ou mais testemunhas tudo será confirmado. E ele continua a narrativa, você pode ler todo o capítulo, talvez o tempo não nos permite discorrer tudo sobre ele, mas ele fala mais, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé. E somos também tidos como falsos testemunhos, porque pregamos uma coisa que não aconteceu, se de fato Cristo não ressuscitou. É a argumentação dele. E ele fala mais, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e ainda a nossa pregação, a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ele fala mais, ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Olha que ponto aqui que ele chama a atenção, no verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Se limita somente aqui. E ele chega até mesmo ao ponto de dizer, aqui no versículo 32, e se
como homem lutei em Éfeso com feras. Que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então vou viver todas as coisas do mundo, os prazeres, as orgias, os sonhos daqui, alcançar eles e morrer, e acabou. Se comamos, se a nossa esperança limita somente esse aqui, ele fala, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, eu não tenho projetos para a vida eterna. E ele fala aqui ainda, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Olha que mensagem bonita. Ele fala, de fato, ele confirma mais uma vez, Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. E ele fala mais ainda, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso estou chamando a sua atenção, muitas vezes há tantas vozes, até mesmo de mensageiros usando a palavra, e talvez nos trazem temas ou mensagens sobre temas de suma importância como a doutrina da ressurreição, que negam a palavra de Deus, que nega que haverá ressurreição, porque se de fato ao morrer os justos já estão na glória com Cristo, os ímpios estão no inferno ou em qualquer outro local, então para que Cristo vai voltar? Vai haver ressurreição de quê? Se os salvos já estão na glória, já está lá condenado. Então deixa bem claro o texto de que haverá um dia, a segunda vinda de Jesus, quando ele retornar, vai ressuscitar os que morreram nele, esperando para a salvação e transformar aqueles que estão vivos nessa esperança. Que seja também essa a tua esperança, a minha esperança, de, como o apóstolo diz, de ser ressuscitados e nem todos dormiremos, mas transformados, sermos glorificados. E ele até fala, eu quero só fechar com esse pensamento aqui de Coríntios, onde ele fala assim, ó, mas alguém dirá, como restarão os mortos, em que corpo vem? Ele fala, insensato, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo em que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou qualquer semente. Ele menciona qualquer semente, versículo 35 ainda do capítulo 15. E ele fala aqui ainda, ó, também, nem toda a carne é a mesma carne, porém uma é a carne dos homens, dos animais, das aves, mas há corpos celestes e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória do celeste e outra dos terrestres. E ele nos dá a certeza de que os mortos em Cristo terão corpos, só que corpos agora glorificados. Ele fala, semeia na fraqueza, ressuscita em poder, semeia em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então não vai ser simplesmente almas desencarnadas, quem sabe tocando aí harpas, como muitas vezes é pintado, vestidos de branco, simplesmente a vida toda. É claro que vai haver louvor, é claro que vai haver glórias para o eterno, o seu Filho, mas é muito mais do que isso. É a promessa da restauração de todas as coisas, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que o Eterno te abençoe, me abençoe e nos abençoe a entendermos de que o Senhor, Ele quer nos salvar integralmente. Quer, quando na sua volta, se estivermos mortos, nos ressuscitar para a vida eterna. Se estivermos vivos, transformar para a vida eterna que Ele promete a cada um. Quero te convidar mais uma vez a orar. E no próximo tema vamos falar sobre a grande comissão. A ordem de ir e de pregar para todo mundo. Vamos orar mais uma vez. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias que nos tem concedido e suplicamos a unção do Teu Santo Espírito na nossa vida. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz, te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.